Fala turma, passadinha hoje é para atualizar as notícias, as novidades do Corinthians. Hoje é terça-feira, no último domingo o Corinthians perdeu e perdeu feio em casa para o Flamengo. E aí eu preciso explicar para vocês então a razão dessa atualização. No último domingo o Corinthians jogou contra o Flamengo, um desastre do ponto de vista alvinegro, não só pela derrota por 3-1 em casa, aliás, mais uma, né? Tá virando uma rotina no Corinthians não conseguir se impor na Neoquímica Arena, mas pela forma como o Corinthians jogou ou não jogou. Um time absolutamente desinteressado, jogadores acomodados, sem a menor vibração, aceitando o domínio pleno do adversário, enfim. É preciso que se reconheça a força do Flamengo, que hoje é uma equipe extremamente superior ao Corinthians, mas a passividade, a falta de empenho e principalmente a falta de apego a uma das maiores marcas históricas e tradicionais do Corinthians, que é a garra, que é a determinação, nem isso os jogadores demonstram. Aliás, principalmente isso, os jogadores do atual elenco não conseguem demonstrar. Bom, o desastre foi tamanho, o inconformismo dos torcedores foi tamanho. Eu fiquei praticamente o dia inteiro recebendo mensagens, telefonemas, recado de e-mail, de WhatsApp, nas redes sociais. A turma indignada, querendo saber o que está acontecendo, ou simplesmente desabafando. Então o que eu fiz? Eu procurei entrar em contato com algumas pessoas ligadas ao Corinthians para ver se a gente conseguia, de uma forma mais tranquila, mais serena, elencar as principais dúvidas, os principais problemas e tentar apresentar para vocês não uma solução, a gente não tem esse poder, mas pelo menos esclarecer o que está acontecendo. Então eu separei aqui para vocês, especialmente para você, torcedor corintiano, 5 assuntos. Vou até anotei direitinho para vocês aqui, são eles. 1. As negociações que o Corinthians vai ter que fazer ainda este ano, jogadores que vão sair. 2. A situação do Luan. Por que o Luan não joga? Existe alguma perspectiva dele melhorar? 3. Vamos atualizar também a situação do Roger Guedes, do atacante. 4. Giuliano e Renato Augusto. Afinal de contas, quando que esses dois jogadores vão estrear? E o quinto e último tema, o Silvinho. Qual é a situação real do treinador corintiano? O Silvinho está na corda bamba, está ameaçado, está prestigiado? Enfim, esse é o cardápio de 5 assuntos que a gente vai tratar agora. Bom, turma, nessa ordem que eu citei para vocês, o Corinthians já negociou, já se desfez de alguns jogadores para fazer esse caixa e começar a ir atrás de reforços. É assim que o Giuliano, é assim que Renato Augusto foram contratados. Mas o Corinthians esse ano ele ainda precisa fechar mais de 70 a 80 milhões de reais em transferências de jogadores. Então, hoje, por exemplo, os 3 principais nomes que estão na lista, vamos colocar assim, de possíveis saídas que o clube tem interesse em negociar, seja pelo valor que pode arrecadar, seja pelo bom momento desses atletas, Piton, Matheus Vital e o Gustavo Mosquito. Então, se depender do Corinthians, vocês podem ter certeza que o Corinthians já acionou empresários, já acionou fontes com o mercado europeu, com o mercado asiático, já deu um toque que o clube tem interesse em negociar esses atletas e que esses intermediários, esses contatos, podem sair atrás de possíveis interessados. E isso quer dizer que o Corinthians vai ter dinheiro para mais contratações? Não necessariamente. O Corinthians está atrás de dinheiro para bancar o atual custo do elenco. Vale lembrar que se já contratou Giuliano e já contratou Renato Augusto, ainda está atrás, ainda aguarda um sim do Roger Guedes. E aí a gente já emenda no segundo tema. Afinal de contas, por que o Roger Guedes não acertou até agora? Vai chegar, não vai chegar? O que está enroscando? Qual que é o freio de mão nessa história? Bom, vamos lá. Tentando resumir aqui a situação, pelo que eu conversei com o pessoal do Corinthians. Primeiro que o pessoal do Corinthians não está muito preocupado com o tempo. Eles entendem que a situação do Roger Guedes demanda um certo período aí para entrar num acerto, num acordo com os chineses. E qual é essa situação? Bom, vamos lá. O Roger Guedes ele tem contrato com os chineses até o final de 2022, ou seja, até o final do ano que vem. Isso você coloca aí mais 1 ano e meio de contrato. Mais 18 salários, fora premiação, fora bônus, enfim. O pessoal do Corinthians calcula que o Roger Guedes ainda teria, se ele cumprir o contrato dele até o final com os chineses, ele receberia, entre isso tudo que eu falei para vocês, salário, premiação, bônus, enfim,
todas essas questões, perto de 7 a 8 milhões de dólares. Então o que acontece? O Roger Guedes, ele tem isso garantido, 7, 8 milhões de dólares. A gente está falando aí em torno de 35, 40 milhões de reais. Ele tem isso garantido, então ele não quer abrir mão de todo esse dinheiro. É muita grana. E é mesmo. Por outro lado, o mercado chinês já não está bombando como bombava 5, 6 anos atrás. Lembra a primeira proposta que o Renato Augusto recebeu? Que perguntaram para ele, para o Ralf, passou um caminhãozinho chinês aqui? Eles falavam assim, não, passou um monte de caminhõezinhos chineses por aqui. O mercado lá não anda bombando mais dessa forma, ele encolheu bastante. Bom, para resumir, os chineses querem se livrar de alguns salários mais pesados. Então seria uma boa opção também para o clube a saída do Roger Guedes. Só que qual seria o melhor cenário para o clube chinês? Que o Roger Guedes simplesmente rescindisse o contrato dele e fosse embora e o clube não precisasse mais desembolsar esses 7 ou 8 milhões de dólares. Só que o Roger Guedes não quer abrir mão de todo esse montante. Então, qual que é a negociação? O Roger Guedes, os representantes do Roger Guedes, propõem para o clube chinês que o clube adiante, pague parte desse valor que, em tese, ele desembolsaria até o final do contrato. Na linha de raciocínio do staff da equipe do Roger Guedes, o clube economizaria. Ele daria, 3 milhões de dólares para o Roger Guedes agora e economizaria 4, 5 milhões. E o Roger Guedes não teria que abrir mão de todo esse montante até o final, ficaria ali no meio termo. E é nessas bases que eles estão negociando agora, por isso que precisa de um tempo. A diretoria do Corinthians está ciente, está confiante de que a partir do momento que eles cheguem num acordo em relação a esse valor, o Roger Guedes vai sair numa boa e aí sim ele pode assinar com o Corinthians. Bom, já falamos das transferências, das negociações que o clube precisa fazer, emendamos com o Roger Guedes. O outro lado, Luan. Perguntei para o dirigente do Corinthians, escuta, o Corinthians fez aquele papelão, aquele jogo horroroso, praticamente não finalizou, passivo, aceitando a superioridade do Flamengo. Nem num contexto como esse, o Luan consegue jogar, consegue entrar, consegue ser aproveitado. E qual foi a explicação que eu recebi desse dirigente do Corinthians? Eles estão com muita dificuldade em entender o que é preciso fazer com o Luan. Ele já teve apoio psicológico, já teve tudo que é suporte que um jogador possa ter num clube aqui no Brasil. Só que o que eles perceberam foi o seguinte: em 2017, quando o Luan, com o Grêmio, venceu a Copa Libertadores, o Luan também foi eleito o Rei da América, o melhor jogador da América. Naquele momento, campeão da Libertadores, melhor jogador da América, prêmio individual, o Luan tinha certeza, colocaram na cabeça dele que ele conseguiria uma transferência para um grande time da Europa. E de fato, pelo menos 3 vezes isso chegou muito perto de ser concretizado. E o que aconteceu? O Luan passou por aquela situação de você já imaginar a tua vida diferente. Ele já se imaginou morando na Europa, ele já se imaginou com a família, ele já imaginou a vida, o salário, o prestígio, enfim, ele já sonhou com aquela realidade. E quando nada disso deu certo, a frustração foi tão grande, que o Luan entrou num estágio de abatimento, de decepção profundo e que ele não teria conseguido se recuperar até hoje. Por isso que os dirigentes do Corinthians dizem algo parecido com o que o pessoal do Grêmio falava, que vale lembrar, o Luan entrou nessa letargia, nesse processo de ficar tão aborrecido, tão decepcionado, ainda no Grêmio com o Renato Gaúcho. Quando ele veio para o Corinthians, veio porque o Grêmio já não sabia muito mais o que fazer com ele. E o mesmo discurso que o pessoal do Grêmio usava, o pessoal do Corinthians utiliza nesse momento. O Corinthians não sabe o que fazer com o Luan. Aliás, sabe o que quer fazer, quer se livrar do Luan, quer vender o jogador. Só que o problema é que o mercado tem essa informação. Vê o que aconteceu com o Luan no Grêmio, vê que no Corinthians não mudou nada, então fica aquela pergunta: quem vai pegar o Luan? Bom, turma, vamos para o quarto ponto aqui daquela listinha que eu fiz para vocês, que é a grande expectativa do torcedor do Corinthians. Afinal de contas, quando Juliano e Renato Augusto vão estrear? Quando que eles vão vestir a camisa do Corinthians? Vamos lá. Primeiro é preciso deixar claro que são 2 atletas que não jogam, não entram em campo há muito tempo. Especialmente o Renato Augusto. Renato Augusto, a última vez que jogou foi em dezembro do ano passado. Então são 8 meses de inatividade. Por mais que esteja fazendo trabalhos físicos,
com o preparador dele, individual dele, não é a mesma coisa. A gente sabe que isso demanda muito tempo para você condicionar, para você se preparar, para estar apto ao nível de exigência de um jogo profissional. Também vale lembrar que o Renato Augusto sempre teve um histórico de se lesionar muito fácil. A primeira passagem dele pelo Corinthians tinha toda aquela história de jogador de cristal, vocês vão lembrar disso. No Corinthians que ele conseguiu ter uma sequência um pouquinho maior sem ter tanta lesão. Mas enfim, é um jogador que o histórico não contribui muito, então vai ter que ter muito mais paciência. Já o Juliano não, o Juliano ficou um tempo sem jogar também, mas foram 3 meses. O Juliano jogou na Turquia até abril. Chegou antes ao Corinthians, já fez toda essa parte de condicionamento, de fortalecimento muscular, agora já começa a treinar com bola, já está readquirindo o ritmo de jogo, ainda está longe do ideal, é verdade, mas a grande pergunta que fica é a seguinte, que eu ouvi bastante de ontem para hoje, Vila, quando que esses caras entram em campo? Já podemos pensar neles para o jogo do fim de semana, domingo contra o Santos, o clássico? Então, turma, até pela pressão, por essa ansiedade absurda e essa pressão que eu digo dos resultados do futebol horrível que o Corinthians tem mostrado, talvez esses 2 jogadores fiquem até à disposição. O Juliano, ok, é um processo natural, ele já está mais ou menos nesse estágio mesmo, não de começar jogando, mas de repente de entrar ali nos 15, 20 do segundo tempo. O Renato Augusto já é uma forçação de barra mais para deixar a torcida tranquila. Talvez entrando ali 10 minutinhos, só para dar uma satisfação, mas o Renato Augusto, neste momento, ele não tem condição alguma de encarar um jogo profissional num ritmo tão intenso. Então, provavelmente, torcedor corintiano, você pode ver os 2 no banco na Vila Belmiro, mas, de fato, quem pode entrar no segundo tempo é o Juliano. Turma, e por último, a situação do Silvinho. Então, o Corinthians está aí com um aproveitamento horroroso, não tem padrão de jogo, por mais que o Silvinho tenha dito que tenha conseguido ali ficar um tempo sem sofrer gols, tá bom, ele conseguiu ajeitar um pouquinho o sistema defensivo, mas no geral o time é horroroso, um rendimento horroroso, essa história de ficar tratando o gol como apenas um detalhe, ninguém mais, a torcida não aguenta mais esse discurso. Corinthians com um aproveitamento médio de 33% sob a batuta do Silvinho, os números na Arena Neoquímica em casa são terríveis, os piores números do Corinthians desde que o estádio foi inaugurado lá em 2014. O Corinthians está com 20% de aproveitamento em seu estádio. É uma coisa absurda, é um percentual baixo até para jogos fora de casa. O que dizer então de partidas em Itaquera? Parece que os adversários hoje festejam quando sabem, quando veem na tabela, que vão ter que enfrentar o Corinthians em São Paulo. Enfim, horroroso, péssimo. O Silvinho tá com mais derrotas do que vitórias. Aliás, mais empates e derrotas do que vitórias. Por enquanto são 4 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Enfim, os números, se você se prender única e exclusivamente nos números, fica muito difícil justificar, sustentar o Silvinho no comando técnico do Corinthians. Só que o que a diretoria, pelo menos as pessoas com as quais eu conversei, qual é o argumento que eles usam? Que, olha só, a gente reconhece que o time não é bom, embora eles destaquem que o elenco do Corinthians pode não ser bom para disputar título, topo da tabela, mas também que não é tão ruim para estar onde está, do meio para baixo. A questão é o seguinte, que não seria justo, agora que os reforços chegaram e estão chegando, você trocar o treinador. Embora os resultados, os números do Silvinho sejam até piores do que o do Wagner Mancini. Mas a ideia é o seguinte, é dar um prazo para o Silvinho a partir do momento que ele possa contar com os reforços. Ainda perguntei, mas e o Roger Guedes entra nessa conta? Não, o Roger Guedes não entra por aquilo que eu expliquei para vocês ali atrás. Eles não têm como prever quanto tempo que o Roger Guedes vai levar para desenrolar a situação dele lá na China. Então a gente está falando basicamente de Juliano e Renato Augusto. A partir do momento que esses 2 jogadores estiverem aptos para colaborar, aí sim, com esses reforços, o Silvinho vai ter um prazo ali para fazer o time andar. E qual que seria esse prazo? Curto, bem curto. Coisa de 5, 6 jogos para mostrar uma evolução. O problema, minha gente, é que aí eu preciso lembrar para vocês, assim como eu lembrei para o pessoal do Corinthians. O clube não contratou o Silvinho por convicção. O clube contratou o Silvinho porque ele foi a 3ª opção. Vale lembrar que antes levou um não do Renato Gaúcho, depois levou um não, vejam vocês, do Diego Aguirre, que posteriormente acertou com o Inter, e aí naquela situação, naquela pressão, olha, a gente não pode tomar o 3º não,
De jeito nenhum. Aí tiveram que ir numa bola certa. E qual foi? O Silvinho. Então, o Silvinho está longe de ter sido uma escolha, um favorito da diretoria do Corinthians. Então a diretoria do Corinthians não vai fazer muito esforço para segurá-lo. Mas qual é o problema? Aquela velha questão. Sai o Silvinho, quem que você traz? Se você já passou todo esse perrengue, esse sufoco para conseguir contratar o técnico e só chegou no Silvinho porque tomou 2 nãos. Minha gente, a situação do Corinthians está difícil. Mas enfim, fiel não é fiel por acaso. Fica nessa expectativa de, pelo menos nesse curto prazo, com as chegadas de Giuliano e Renato Augusto, o Corinthians consiga mostrar alguma evolução. Turma, o que vocês acham de tudo isso, especialmente você, torcedor corintiano? Até você que não torce pro Corinthians, mas seca bastante, vale a pena palpitar. O que vocês acharam de tudo isso, de toda essa situação? Deixa a reflexão, a opinião de vocês aqui embaixo. E se a gente trouxe alguma informação, alguma reflexão, ou se a gente apenas divertiu vocês falando de futebol, por favor, considerem deixar um like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, todo mundo que gosta de futebol, que gosta de bater uma bola, seja corintiano ou não, tá bom? A gente faz todo esse conteúdo pensando em vocês, então, por favor, nos ajudem deixando aqui na barra de comentários tudo o que vocês pensam sobre isso. Turma, mais uma vez, obrigado pela companhia e até o próximo Papo Reto.